Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Seja bem-vindo ao Sobrevivência, nós temos um compromisso com os fatos aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre aliança. Moisés vai revelar para nós quem tem aliança com o Criador. Quando eu digo Moisés, porque nós sabemos que segundo a história, nós utilizamos a história aqui também para preparar conteúdos, artigos científicos, acadêmicos. Segundo os artigos, Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, além do livro de Jubileus também, que por organização dos romanos não foram incluídos na Bíblia, segundo a ordem de livros colocadas por eles. Mas você acha que você tem aliança com o Criador? Você pode, ou já pensou sobre isso? O que seria uma aliança? Aliança, quando você faz uma pergunta dessa para o Google, você pode fazer também, assim como nós fizemos aqui, você tem dicionários que mencionam o significado dessa palavra. Quais são os significados, Mariane? Anel que simboliza noivado ou casamento. Pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. União, ligação pelo matrimônio. União harmoniosa de coisas diferentes entre si. Liga de metais. Nas escrituras sagradas, iniciativa de Deus fazer um pacto com indivíduos ou com um povo. Você é casado? Você já fez uma aliança? Quando você vai diante de um juiz de matrimônio, né? O camarada assume uma postura diante de duas pessoas ou um líder religioso e ele fala ali sobre os acordos de casamento. Então, naturalmente, você vem de uma família e a pessoa com quem você se casa vem de outra. Logo, quando vocês se aliam, quando vocês se juntam em acordo e aliança, naturalmente vocês vão se acostumar à vida do outro, ao jeito do outro. E sem esse acordo, sem essa união, não há como estabelecer uma cumplicidade. Então a aliança, o acordo, ela dá oportunidade não só de cada um fazer aquilo que lhe aprouver, mas você passar a fazer aquilo que agrada o outro também te agradar de uma forma recíproca, e você então vai ter ali uma junção de vida, né? Um caminhar junto. Então aqui o próprio Google dá essas informações. Agora, dentro do conceito bíblico, nós recorremos aqui ao livro de Gênesis. Essa é a primeira vez em que a palavra aliança aparece nos livros de sequência da Bíblia. Eles colocaram o livro de Gênesis como o primeiro, é claro, né? A origem. Então, ali no capítulo 6, no verso 18, aparece primeiramente a palavra acordo, aliança, né? Um contrato feito entre o Criador e aparentemente a família de Noé. Verso 18, que está escrito, Mariane? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então, o Criador está dizendo que vai estabelecer acordo. Aqui nós temos, quando você clica sobre os caracteres referentes à palavra aliança aqui de Strong, né? São caracteres de Strong em português, com o seu significado. Você tem de todos os significados aqui, acordo, aliança, compromisso entre pessoas, entre o Criador e o homem. Então é um contrato. Então o Criador está dizendo aqui que ele vai estabelecer um contrato entre Noé e os seus filhos, certo? E ainda, para aqueles que podem dizer assim, mas aqui é um acordo entre Noé, a descendência. Se nós formos crer dentro do conceito escriturístico que nós somos
descendentes do que o Criador fez, naturalmente, após o dilúvio, nós somos descendentes dos filhos de Noé. O que está em Gênesis 9:9, Mariane? Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Então, aqui está expresso. A tua vida, né, chegou até você. A Bíblia é contemporânea. Ela mostra que você e eu, caso queiramos fazer um acordo, ter uma cumplicidade, vivenciar a vontade do Criador, nos parecermos mais com Ele, nós iremos vivenciar, conviver juntos, através da aliança. E Ele faz outras. O primeiro acordo previamente dito aqui foi entre o Criador e Adão. Dentro de Gênesis capítulo 2, no verso 9, o Criador diz o seguinte para Adão. Lê pra gente, Mariane. E o Criador fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No verso 16, o Criador dá uma ordem para Adão. O que ele diz no 16 e 17, Mariane? E o Criador ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Criador disse para Adão: olha, filho, eu estou no controle, tá? Você tem várias árvores aí para você comer. É uma aliança aqui. Não tem a palavra aliança, mas é um acordo, certo? É uma ordem do Criador para com Adão. E você terá a oportunidade de ver aqui como que funciona a dinâmica do Criador para com aqueles que querem estabelecer aliança com Ele. Ele é muito claro e ele diz assim: Adão, se você comer dessa árvore que eu estou dizendo para não comer, você vai morrer. Então, digamos que seria o primeiro contrato dentro da Escritura descrito aqui em termos de ordem. Mas ainda nós encontramos outras pessoas mencionadas na Escritura. A gente vai falar aqui sobre Enoque, né? Enoque, ele é uma das outras pessoas que fizeram pacto com o Criador. Está relatado no livro de Enoque. Se você nunca leu, uma boa pedida. Ah, mas Enoque não faz parte da Bíblia. Não, ele é mencionado aqui na Bíblia e ele possui também informação escriturística. Tem na literatura de Qumran e nós vamos mencionar esse personagem aqui para você, verso 21 ao 24 de Gênesis 5. O que diz, Mariane? E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com o Criador depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com o Criador e não apareceu mais, porquanto o Criador o tomou para si. Imagine que uma pessoa que anda com o Criador, é natural que eles se uniram em aliança, né? Você vai ver que um rapaz, ele mora na casa dele, a moça mora na casa dela. Eu estou usando esse exemplo aqui porque é muito claro para a gente perceber essa didática, essa dinâmica aqui. Um rapaz, ele anda parcialmente com a moça, quando o pai da moça autoriza, quando eles saem juntos, e logo quando eles se unem em matrimônio, os dois andam amplamente juntos. Não precisa mais da autorização do pai, não precisa mais da autorização da mãe. Eles se tornaram um, que é um termo comum encontrarmos na Escritura também. Agora, esse personagem aqui, ele é mencionado como alguém que andou tanto com o Criador, que o Criador tomou ele para si. E existem informações a respeito desse homem, em alguns livros, falando sobre o trato que ele tinha com as coisas do Criador. Ah, Rogério, mas está lá no Velho Testamento, mas o Novo Testamento também, além de Hebreus, do livro de Hebreus, você vai encontrar em Judas, capítulo 1, verso 14. O que diz aqui, Mariane? E Enoque, o sétimo, proveniente de junto de Adão, também profetizou quanto a estes, dizendo: eis que o Criador veio entre suas santas miríades. Os escritores dos livros da Bíblia conheciam
o livro de Enoque. Se não for assim, eles não mencionariam. Então, se há menção sobre esse homem lá em Gênesis, ele foi um homem importante. E Judas vem dizendo aqui que Enoque já profetizava a respeito das santas miríades, que não vem ao caso no vídeo agora. Mas eu estou colocando Enoque aqui para você perceber que são homens que vêm andando com o Criador, estabelecendo pactos e aliança. Olha só Noé agora. Agora nós temos Noé fazendo essa aliança, uma das alianças com o Criador. Então, o Criador fez um pacto com Noé. Qual fora, Mariane? Verso 13. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Perdão. Verso 3. Capítulo 9, verso 3. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento, como vos tenho dado a erva verde, tudo vos dou agora. Olha, você vai notar que lá atrás o Criador fez um acordo com Adão. O Criador disse assim: Adão, você vai comer das ervas do campo. Eu coloquei aqui, você pode ler em Gênesis, das sementes. Então, Adão não fez esse pacto aqui com o Criador. Enoque também não fez esse pacto que nós vamos mencionar aqui com o Criador. Porque o Criador não havia dito para aqueles que se uniram com ele, coma a carne. O vídeo não é sobre vegetarianismo, veganismo, não é isso. É sobre aliança. Como entender um processo de aliança. Então aqui você vai ver o Criador, após Noé sair da arca, dizendo para ele: olha, tudo quanto se move, você vos será para alimento. Agora o verso 4 em diante, vem uma ordem com o pacto. Não comereis, porém, a carne com sua vida, isto é, com seu sangue. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, o requererei, como também da mão do homem, o da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Então, o Criador faz um pacto agora que não fez com Adão. Por quê? Porque Adão não matava o animal para comer. Então não havia necessidade de fazer esse pacto. Rogério, mas como que você está dizendo isso? É óbvio. Quando você estuda a estrutura da Escritura, você consegue perceber o óbvio. O verso 9 ainda vem dizendo em diante: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa semente depois de vós. Eu estabeleço convosco a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não mais haverá dilúvio para destruir a terra. E disse o Criador: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e entre toda a criatura vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco aparecerá nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a criatura vivente de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre o Criador e toda a criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. O Criador disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Olha, alguém vai dizer assim: mas isso é um pacto de Noé. O Criador disse com a sua semente. Se você encontrar um verso de toda a Escritura, a partir daqui para frente, que quebra esse pacto, você nos mostra. O pacto feito aqui está se referindo à carne com sangue. Você vai ver posteriormente, se você for ler os outros livros que Moisés escreveu Gênesis, depois ele escreve Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Você vai ver que existe um jeito de matar o animal para que o sangue saia dele,
para que seja mantido essa aliança. Mas qual a importância disso? É sobre o que nós estamos falando. Você quer ou não estabelecer alianças com o Criador? Se parecer com Ele, andar com Ele, ser próximo a Ele, ter cumplicidade, Ele te ouvir, você ouvir Ele. É sobre isso que nós estamos falando aqui. É sobre isso que nós estamos questionando. Porque esse pacto não fora feito com Adão. Adão quebrou o primeiro pacto. Um dos pactos era não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele quebrou e morreu. E nós herdamos a morte através desse pacto. Então sim, as nossas atitudes irão influenciar a nós e os nossos filhos, a nossa descendência, as nossas gerações. Isso é muito claro aqui. Não importa o que teologicamente você já ouviu, ou que for apresentado até você, a você em um púlpito ou qualquer outra casa de pregação, mas é o que a Bíblia diz. E nós estamos transmitindo o que ela diz. Esse é o nosso compromisso aqui. Então o Criador é muito claro. E ele diz, para vós e para as vossas gerações, para a sua semente. Rogério, como é que eu faço então? Eu como carne. Legal. Procure uma carne que o boi tenha sido degolado, ou qualquer outro animal tenha sido degolado, para que o sangue tenha saído por completamente. Tá? Eu só estou adiantando aqui o processo para você entender sobre a aliança. Mas não é sobre isso que o vídeo está falando aqui, que nós queremos falar. Mas é um detalhe da aliança. Tá? Rogério, mas eu não consigo esse tipo de carne. Nós também não aqui. Nós não comemos carne de boi. Por essa situação. Entende? Não é porque esse ou aquele, mas eu vou me tornar um vegetariano. Isso é um assunto para outro vídeo. A gente vai falar sobre esse detalhe em uma outra situação. Que não é simples ser vegetariano e não repor os nutrientes também. Mas aqui na sequência, o Criador fez outros pactos com Moisés. Mas por que o Criador não fez esses pactos que foram feitos com Moisés aqui, com Noé e com os outros? Porque não houve necessidade na época. Certo? Porque eles, naturalmente, ao andar com o Criador, conhecer a vontade dele, não cometiam esses erros que o povo, que Moisés apresenta agora os outros pactos, passaram a cometer. Em Êxodo 34, no verso 27, nós encontramos as seguintes palavras do Criador. 27 e 28. Disse mais o Criador a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E este Moisés ali com o Criador, e esteve Moisés ali com o Criador 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, na verdade, nós já falamos sobre isso, né? Ele não escreveu só os 10 mandamentos, mas muitos outros. Mas existe aqui um pacto feito agora de um povo que escolheu o Criador para resgatar ele, o Criador de Israel, o Criador, vamos dizer, o Deus dos hebreus. Então o povo escolhe ele, e didaticamente eu estou mostrando aqui para você que o teor das palavras dadas a Moisés era a aliança que o Criador estava fazendo com o povo. Então, mediante o que ele escreveu ali, era o pacto feito com eles. Verso 32. Depois aproximaram-se também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Criador falara com ele no Monte Sinai. Então, Moisés transmitiu toda essa informação. Em Números capítulo 10, nós temos uma orientação interessante. Hoje é o dia de trombetas e eu quero fazer uma reflexão para você entender o processo aqui, para a gente voltar nesse assunto aqui e concluir. O verso 2, Mariane, diz o quê? Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então, eles estavam andando no deserto e o Criador pediu para que fosse forjada trombetas de prata, certo? 2. Para que o povo entendesse quando que era o momento de caminhar. Haviam dirigentes para isso.
Se você for ver os historiadores como Flávio Joséfo mencionando, quem ficou a critério de realizar esses serviços depois, como os do templo, foram a descendência de Levi. Levi ficou responsável. E segundo Flávio Joséfo, eles possuíam na esquina ali do templo um lugar próprio para que fosse soada a trombeta no muro do templo lá em cima, no cantinho, esquina. Então, essa trombeta era um instrumento para que mais, Mariane? Verso 1 de Números 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Então, das alianças do Criador, ele vai dizer que haveria uma festa e que essa trombeta deveria ser soada, e essa trombeta marcaria essa data especial. O que mais que nós temos, Mariane? Verso 24 do capítulo 23 de Levíticos. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º dia do mês, tereis descanso, um memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Então, a trombeta também serviria para convocar em uma santidade, em uma solenidade. Verso 1 de Joel 2. Você já viu isso aqui em Apocalipse, mas vamos ler aqui em Joel. Tocai a trombeta em Sião e bradai, no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Criador vem, já está perto. Então aqui é um anúncio para a guerra também, para a batalha. A trombeta soava no Arraial dos Santos, também para a batalha. Para que mais, Mariane, soava a trombeta? Neemias 4, verso 20. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Criador pelejará por nós. Então, o povo compreendia que no lugar onde havia um anúncio, onde haviam o chamado para o povo, era para se ajuntar, e a partir dali o Criador passaria a pelejar por eles. Números, capítulo 10, verso 10 também. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nos vossos dias solenes e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os sacrifícios das vossas ofertas pacíficas, e vos serão por memorial perante vosso Criador. Eu sou o vosso Criador. A memória das pessoas, elas eram se tornavam vívidas novamente. Havia uma constante prática de anúncios, de chamadas, de convocações para o povo a partir da aliança nova dada por Moisés, para que eles se relembrassem dos pactos que foram feitos. Então todos os pactos anunciados pelo Criador em épocas diferentes, o pacto feito com Adão, o pacto feito com Enoque, com os patriarcas, posteriormente com Noé e também com Moisés, seriam anunciados às gerações, ano após ano, mês após mês, festividade após festividade, para que trouxessem à lembrança as memórias das promessas do Criador, dos pactos. Agora eu pergunto para você, você tem aliança com o Criador? Você reconhece esses pactos? Você reconhece os pactos de Gênesis? Eu coloquei alguns aqui. Você reconhece os pactos de Gênesis a Apocalipse? Você, pai de família, sacerdote do lar. Você, mãe, que às vezes cuida do seu filho sozinho. Você, irmão mais velho que está me ouvindo, que é o único talvez que dê ouvidos à palavra do Criador. Você tem anunciado. É lógico que você não fez uma trombeta de prata e você não ajunta a sua família dessa forma, e ninguém ajunta dessa forma mais
não é algo muito normal. Que bonito seria, né, se fizéssemos assim. Mas você faz o ajuntamento, você chama as pessoas a ouvir os pactos do Criador, porque esse era o propósito. Dizer, olha povo, queres o Criador ao teu lado, em cumplicidade, para pelejar contigo, para caminhar juntamente contigo? Aqui estão os pactos. Você tem anunciado isso? Ou será que nós estamos nos envolvendo com ventos de doutrina, com informações constantes bombardeando as pessoas pelas redes sociais? É agora. Agora vem. É o sinal. É o sinal. Nós vimos ontem, a gente estava falando sobre trombeta e a gente viu um camarada colocou lá. Olha, esse cachorro aqui late como se fosse uma trombeta. É um sinal de Deus. Que sinal? A própria Escritura mostra quais são os sinais do Criador. Você está tendo uma intimidade com Ele ao ponto de reconhecer os pactos dele contigo? Ou você só adquire informação mediante um vídeo, mediante um trabalho feito na rede social, mediante a pregação de uma casa de oração? Será que é só assim que você faz, que você adquire as informações? Se é assim, corremos o risco de tropeçar. Porque as pessoas falam do que lhes convém. A Escritura não. A Escritura mostra realmente a vontade do Criador. Não somente os pactos que lhes são agradáveis. Quantas vezes você ouviu no púlpito, ou numa casa de pregação, ou de um qualquer pregador, que havia um pacto de sangue feito com Noé, que se estenderia a todas as gerações do mundo? Se é que todos são filhos de Noé? Ou será que tinha alguém fora da arca que permaneceu? Bom, essa história não me contaram, né? Então, se somos todos descendentes de Noé, e sim temos o interesse de pactuar com o pacto dele, de trazer a memória, de trazer a recordação, então sim, nós devemos manter uma aliança com o Criador e entender quais são os pactos. Se você for olhar os pactos feitos, as alianças feitas com o povo de Israel, através da orientação escrita por Moisés, você vai ver que são muitos os pactos. Se nós conseguirmos seguir somente aqueles que são os 10 mandamentos, o que estão ali, já é um bom sinal. Mas existem outros pactos também, que são revelados pela Escritura, que não serão revelados por todos os pregadores, porque eles falam do que lhes convém. Não serão revelados em todas as casas de oração, porque todas as casas de oração possuem suas doutrinas. Embora alguns não se agradem de alguns pactos, então lá não são mencionados. E nós não estamos aqui criticando os que o fazem. Nós estamos mostrando o significado da aliança, a importância da aliança e a importância da fidelidade com quem se quer aliar. Não dá para você se unir em matrimônio com alguém e dizer assim, olha, isso eu não gosto de você. Esse dedo seu não é legal para mim. Tem jeito da gente amputar ele? Ele não me agrada. Ele deixa você feio. As pessoas até fazem isso hoje. Fazem plásticas, restaurações e tudo mais. Mas estou usando essa comparação aqui para você perceber que quando nós nos unimos, nós estabelecemos um pacto com o todo. Então o Criador nos revela a vontade dele nas Sagradas Escrituras. E nós teremos condições de saber a vontade do Criador mediante exame de consciência. Então examine a sua consciência. Examine a sua vivência. Não cabe isso a nós. Nós fazemos aqui em nossa casa, entre nós e os nossos filhos. Mas examine você. Você faz parte da aliança com o Criador? Ou você tem ficado de fora? Espero que você tenha compreendido. Nós vamos ficando por aqui. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.